Oi, pessoal! Na nossa casa linda! Ai, meu Deus, tô adorando isso. A gente tá Nasci pra isso. estourando! A gente tá... Eu nem sei dizer pra vocês como é que a Não, gente mas não tá. dá pra não mencionar que foi um belo upgrade. Opa, vocês mereciam esse upgrade. Ó, gente, mais uma semana aqui, né? Trazendo pra vocês conteúdos muito relevantes, não é mesmo, mulherada? Uma Sim. sessão terapia... Bem Entre terapia, amigas. bem... O negócio tá intenso aqui, viu? O negócio tá bem intenso. Não tá, É. não, Milena? E aí? Toda semana a proposta é que a gente traga pra vocês conteúdos íntimos da nossa vida nessa nova temporada. A semana passada, se você perdeu o episódio, eu te convido pra assistir logo que você terminar esse episódio. Nós vamos deixar aqui pra vocês, dar uma passeadinha nos vídeos anteriores. E hoje nós vamos falar, seguindo esse projeto de intimidade, da vida da nossa amiga Quinha. A semana passada a gente falou sobre guarda compartilhada. Hoje a ideia é falar sobre filhos de casamentos diferentes, um outro nível de desafio. Como não bastasse o nível de desafio de conviver em casas de pais diferentes, aqui temos outra questão. Um pai que está na família nos dias atuais e que tem que lidar com o fato do filho ir e vir para... Se é que vai, né, Quinha? Vamos começar contando essa história, porque ele ainda vai, até onde eu lembre, Não é vai bem mais, esporádico, né? Você tá Não vai. brincando? Não vai mais? Faz bastante tempo já. Pois é, eu lembro que ia pouco, mas que não ia mais, isso pra Não, mim é um vai no fato... Natal, assim. Hoje mesmo, né, recebi a notícia que o pai tava lá, veio visitá-lo. Mas não vai mais, não tem mais essa Tava coisa lá, veio visitá-lo aonde? na minha casa, lá em casa. Entra na sua casa? Não, tomar não. um café? Foi lá no condomínio, né? E aí ele desceu pra conversar com o pai lá embaixo. Tá, então vamos voltar, vai. Só pra gente Contextualizar, para as assim, pessoas conhecerem, né? A gente... depois que a gente se formou, cada uma foi pro mundo aí, né? E a Quinha, ela desistiu da gente. Desistiu. Pausa dramática. Ela não quis mais ser nossas Pulou uma amigas, fase. cara. Ela foi direto pro casamento. Ai, Jesus. Mas eu acho que é válido a gente falar também um pouco da nossa história. Quando a gente estudava juntas, nós não éramos tão próximas como fomos depois que Exatamente, terminou o sim. colégio. Sim. E a Quinha não era da Não nossa... não era do nosso Era grupo. mais eu e ela. Isso. isso. A gente era de uma turma, elas eram de outra turma. E Elas depois eram que a acabou... turma da maquiagem. E a gente era a turma que se queimava no gotejador, entendeu? A gente era a turma do Soltava o arrepio. fedidinho Soltava dentro o da sala. fedidinho, que essa aqui quase morria. Ai, Thaís, não faz mais isso. Eu queria vou matar desmaiar. ela. Eu queria matar. Elas falavam, trouxe um hoje. Que elas queriam soltar para não ter aula. Porque todo mundo saía da sala, porque ficava um fedor desgraçada. Todo mundo saía da sala porque não tinha condição de estudar. E elas faziam isso de propósito para matar a aula. Só que eu passava mal com o cheiro. Não, A mas Maria é Alice verdade. olhando e falando assim. E ela reclama que eu... Viu, Dou Maria? Alice? Quando ela brigar com você... Ai, desculpa. Maluca. Desculpa. E eu falava pra elas, se vocês soltarem, eu vou dedar. Eu vou falar quem foi. X9, Porque depois X9. vinha a coordenadora, sei lá, eu os perguntar inspetores quem que fez. Ninguém contava. Ah, ninguém Só que conta, eu não né, gente? suportava aquele cheiro, eu passava mal real. Essa era meio que a divisão, sabe? Tinha a galera do... E elas eram as menininhas da sala, nananana. Todo mundo se formou. A gente não perdeu tanto contato. A Man foi pra Mogi fazer faculdade, então a gente se falava esporadicamente. Eu não perdi contato com a Mi, mas a Kim, ela... Fui pra Harvard. Harvard. Mentira. E aí, quando a gente soube, a Kim já tava casada. Não, tava- quando você voltou, você já estava separada e namorando o atual marido. Não, pra pegar o contexto, assim. Tá, o Enzo, mas o a gente Enzo que ela ficou soube, longe. Mas a gente É. soube que ela casou e tava com filho. Tá, mas Eu aí... voltei do jeito que eu saí, gente.
pra vocês não sentirem muito. Bom, então entendeu? eu acho que é legal você também falar como foi o primeiro casamento, como foi o nascimento Essa foi do só a Enzo, introdução, pra vocês entenderem como foi a o negócio. separação, Vamos. pra todo mundo entender onde Na onde você verdade, tá hoje, né? foi um aprendizado, né? Porque eu conheci essa pessoa, aquela paixonite, aquela coisa, e eu era muito de ir na contramão, né? De tudo. Então, enquanto as pessoas estavam Ariana, só pra querendo contrariar. curtir a vida, a faculdade, eu tava pensando em fazer o oposto, né? E nada mudou a minha opinião. E com 22 anos eu acabei casando. E O Enzo veio com eu tinha 26. 26. Nós namoramos 5 anos, ficamos casados 7 anos. E aí, quando o Enzo tinha 1 ano e 9 meses, acho que a gente se separou. Você quis? Sim. Estava cansado? Sim. Tava. Sim. Mas eu acho que tem muito a ver com a mesma história que a mãe falou, né? A mania de abraçar o mundo e achar que... Eu assumo a responsabilidade, né? Nessa parte, de achar que eu sempre tomei à frente. E chegou uma hora que... Só que eu tenho esse temperamento, que quando eu viro a página, eu viro mesmo, entendeu? Mas só para as pessoas entenderem, a semana passada a gente contou um pouco da história da Mã e teve ali uma traição no meio do caminho, que dá aquela quebrada, ela tentou de novo, mas depois viu que não ia ser. No seu caso, não foi um fator traumático que causou tudo isso? Não. Conta pra gente. Eu acho que foi o peso mesmo daquilo que eu deixei de viver, né? Da responsabilidade de ter um filho, né? Tanto que... Eu acho que, assim, é muito... Eu senti muito. Eu não posso nem dizer que ele não foi meu parceiro, mas acho que eu senti muito, né? Acho que como a gente sabe que a maternidade não é fácil, eu senti muito tudo isso, né? E aí, eu já tinha acostumado a algumas coisas que não eram... Que eu comecei a achar ruim, coisas que eu acostumei. Eu comecei a sentir falta, né? Do apoio que eu, na verdade, nunca quis, talvez, não é? Né? Que você nunca deixei a pessoa exigiu, a né? participar. Não é. Sei lá, né? Mas aí junta isso, né? Que aí passa a época das borboletas no estômago, Sim. aí você tem que lidar com o dia a dia, com a rotina, com uma criança pequena. E acho que isso fez a gente ir se afastando, entendeu? Você trabalhava naquela época, Quinha? Trabalhava. Trabalhava e... E ele ficava em escolinha, isso? O dia Não, todo? não. Na verdade, assim, quando o Enzo nasceu, a ideia era ir pra escolinha, mas a minha avó... Um pouquinho antes de eu voltar, ela chegou e falou, não, filha, deixa ele comigo e tal. E ele ficou com a minha avó, né? Que é o que eu acho que é o que dá a segurança pra você falar, eu vou me separar, né? Eu acho. Porque, assim, é engraçado que a gente, voltando no episódio da Mãe, né? Eu fiquei pensando que, pra mim, foi completamente, acho que o oposto, né? Eu não tinha condições nenhuma de ficar sozinha. Não sei como eu ia fazer, mas eu não pensei nisso em nenhum momento. Você Não, falou, eu pensei. Eu fiz conta. Eu não vamos e pensei. depois a gente se vira. Porque, na verdade, assim, né? Eu tenho uma personalidade diferente, assim. Eu sei que eu podia contar com meu pai, né? Que ia estar me ajudando tanto, que foi ele que... Porque, coincidentemente, na época que eu me separei, a minha irmã casou e meu pai morava com a minha irmã, né? Que minha mãe já tinha falecido. E aí, meu pai simplesmente veio morar comigo. Então, meio que casou as coisas, entendeu? Meu pai assumiu... Sim. E você foi A uma parte companhia que que eu estava não saindo da vida dele naquele momento. E ele tava super assim, foram muitas coisas que aconteceram, né? Eu tinha perdido minha mãe também recentemente, fazia 1 ano. Meu pai, pra ele, foi a luz da família, né? O nascimento do Enzo, porque foi o primeiro neto, o primeiro bisneto do lado da minha família. Eles estavam muito, muito chateados com a perda da minha mãe, que foi muito de repente, ninguém esperava, né? Foi uma coisa inusitada. Então, acho que tudo é Deus trabalhando, né? Sim. Tudo se encaixou. Mas se eu for parar racionalmente, eu não tinha condições, né? Mas eu ia dar um jeito. Só que, lógico, no fundo eu sabia que o máximo que ia acontecer era eu sair do meu apartamento, que eu morava de aluguel, e eu ia morar com meu pai ou com a minha avó. Sim. E não ia faltar o básico, entendeu? E eu ia começar de novo. Mas é lógico que eu acho que a idade fez toda a diferença. Porque... Hoje, eu tenho uma cabeça completamente diferente, né?
Claro que eu acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer, né? A gente realmente não tinha mais sentimento da minha parte, né? Eu não via mais como E quando meu você marido. falou, não quero mais, foi tranquilo? Não foi tranquilo, foi Não bem aceitou? difícil. Por causa disso, porque hoje eu tentei mudar muitas coisas que antigamente eu não fazia, eu não falava. Então, para todo mundo, inclusive para ele, foi uma surpresa. Tipo, como assim? Todo mundo via como casal perfeito, que nunca brigava, porque a gente sempre teve isso, né? De não ficar brigando na frente dos outros, ficar falando um mal do outro e tal. Sim. Tanto que até hoje eu não tenho esse hábito. E, de repente, eu, por mim mesma, resolvi que não era mais aquilo que eu queria. É o que choca as pessoas que estão em volta, né? É. Porque eu já tive amiga também que se separou, que você olhava e falava, mas peraí, tava... Como assim? Né? vocês. Eu tenho uma amiga que... E sabe algo que A você Karen não tem foi como mais ou menos justificar assim. para as pessoas? É Como? porque não estava bom para você. É. Né? Não adiantava eu falar que ele Não precisou fez ter um fato, isso. né? Mas foram pequenas coisas que eu vim observando no decorrer, que juntou com rotina, que juntou com... E o copo transbordou. E aí eu falei, é agora. Né? E aí foi isso. O Enzo tava com quantos anos na época? Ó, deixa eu pensar. 1 e 9, você falou? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7? 1 ano e 7. Ele fez 1 ano em agosto e eu me separei em março do ano seguinte. Sim, do ano Né? seguinte. Isso, do ano seguinte. Ele era bem pequenininho. Corajosa você foi. Você foi bem corajosa, eu admiro, sabia? De verdade. Não, mas eu acho que não foi coragem, não, viu, Mi? Foi uma coisa de meio... Eu falo que eu era uma Érica completamente diferente. Né? A minha vida tiveram 2 etapas muito diferentes, assim. Eu posso até dizer que foi uma antes do Maurício e outra depois, que é meu atual marido, né? E eu mudei bastante, ele me ajudou a mudar bastante, a amadurecer mesmo. Tanto que a Man estava falando dos filhos também, desse negócio de não reconhecer, às vezes, a casa. O Enzo, durante muito tempo, o Enzo falava que ele ia para casa da Luma, que era a minha cachorra na época. Ele não falava a casa da mamãe, nada, era a casa da Luma. Porque para ele não era a casa dele, ele ficava muito na minha avó, era o dia inteiro, e muitas vezes eu chegava tarde do trabalho. E aí a minha avó falava, vai tirar ele agora no frio, deixa ele dormindo, amanhã você vai ter que trazer cedo de novo. E para mim era cômodo na época. Sim. Lógico, porque assim era muito mais fácil. É muito diferente você sair, levantar quando seus filhos não estão e se arrumar e sair, quando você tem uma sai todo mundo criança pronto, para né? arrumar, entendeu? É verdade. Hoje ainda é assim, eles são grandes. Agora, na época de escola, eu tô dando graças a Deus que eu não tenho que pensar no lanche que eu tenho que deixar verdade. de manhã. Eu só levanto e saio. É verdade. Né? Sim. Já faz uma mudança. Então, foi cômodo, mas eu senti no decorrer dos anos que isso era uma falha que eu ia ter que corrigir. E o Maurício foi que veio também como um presente de Deus nesse sentido para me ajudar por essas coisas. Ele veio depois de quanto tempo? Foi muito próximo. Assim, eu sou brasileira e não desisto nunca. Não, e que sorte. Foi sorte também. Porque, sorte por mesmo. exemplo... Porque não é todo Não mundo é que fácil, dá essa não. sorte de arrumar num segundo casamento Sim, uma pessoa como Mal, né? sim. Não, assim, eu me separei no começo do ano, no final do ano. Eu conhecia já o Maurício, né? Porque a gente trabalhava juntos. Mas a gente não tinha contato na empresa, porque eu sempre fui externo. E ele, de certa forma, também. E eu, pelo fato de ter filho, ser casada, eu não estava quase nunca na empresa. Eu raspava de manhã, pegava o que eu precisava e saía, voltava dali. Aí, quando você se separa, você começa a frequentar os lugares. Vamos na sexta-feira no rap ali. Aí, pra você se situar novamente, beleza, vamos, né? Tem vida Agora eu não social. tenho mais que voltar pra casa especificamente, né? E eu sempre tive esse apoio muito grande da minha avó e do meu pai, e das minhas tias, assim, que sempre me ajudaram muito com o Enzo, né? E eu consegui viver isso. E aí, a gente acabou se encontrando, eu e o Maurício. E ele é o oposto de mim, né? Ele é muito diferente, ele fala até isso hoje, que a gente é muito diferente, mas que as nossas diferenças são cruciais para nossa convivência. A gente briga pelas nossas diferenças, mas é o que faz a gente estar junto. Como porque... assim? Que eu tenho a impressão que esse negócio de diferenças só é bonito no ditado. Se você for muito diferente, acaba não dando Não, certo. assim, eu falo a gente é muito diferente, mas a gente tem muitas coisas em comum, lógico. A gente tem muitos pensamentos em comum. Eu e Maurício, a gente é muito bagunceiro, os dois muito de farra, de amigo, de bagunça, os inimigos do fim. E um tira o sarro da cara do outro, eu não tenho mimimi. Então, assim, isso deu muito certo. Ele é um cara divertido, eu também e tal. Só que eu digo assim, em questões, às vezes, de levar a vida, né? Que eu precisava desse lado e ele fala que ele precisava do meu lado de
deixar ele viver um pouquinho. Agora eu Um entendi. afrouxou o lado Agora do eu outro entendi. e o outro apertou o lado do E outro. foi Agora isso que entendi. ele me despertou, porque ele, quando a gente resolveu ir morar junto, ele falou, e aí a gente precisa que o Enzo, ele foi o primeiro a falar isso. Você percebeu que o Enzo não fala ele fala a casa da Luma? E isso foi muito legal dele, né? Porque ele assumiu a É, bronca, assumiu, né? verdade. Muito. Ele abraçou a causa pra ele. E o Enzo era muito pequenininho também. Então, Muito, tipo, muito. o pai do Enzo hoje A figura paterna que ele é tem. ele, né? A Maurício. referência que ele tem de homem, assim, foi É o Maurício. muito positiva, porque é o Maurício, entendeu? Muito pequenininho, meu pai, né? Que ele teve sim, convívio. Aham. E depois o Maurício, porque ele era pequeno ainda mesmo, entendeu? Então, assim, ele que me chamou a atenção de que, você precisa... Ah, você não gosta de rotina? Ok, mas não é por você, é por ele. Não adianta de manhã você ficar que nem uma louca estressada, gritando, porque você não tem a rotina de deitar e dormir, você tá cansada no outro dia e todo mundo paga a conta. E aí, assim, dói ouvir, né? Você fala, Nossa, é horrível. mas ele tem razão. Quando Então você eu olhar fui... pra sua responsabilidade, Eu fui obrigada a engolir alguns sapos e entender que realmente, até pra minha saúde, né, e da Sim. família e de tudo, então, muitas coisas ele que implantou, assim como ele fala ao contrário. Ele fala, eu era muito um cara... Não vou levava fazer a vida porque sério eu tenho demais, que... né? ele passou muitas dificuldades, então ele é um cara muito assim, planeja, executa e meta, e eu, vamos, vai, depois a gente vê o que a gente faz. Então, em alguns momentos, hoje, ele se permite a isso, entendeu? E ele fala que a gente é o equilíbrio Equilibrou, nisso. né? Né? Que ele viveu coisas que talvez se ele não tivesse comigo, ele não ia viver, porque eu tenho essa coisa de, vamos, vai dar certo, né? Aham. Ele é um cara muito assim, que ele faz quando ele tá vendo todos os lados. Onde eu vou pisar, onde eu vou cair, como que vai ser. A planilha, né? A planilha. É o cara da planilha, ele. A Lolo veio depois de quanto tempo? 6 anos e meio. O Enzo já era grandinho, né? 6 anos e meio. E nesse tempo... Minto, 6 anos e meio do nascimento do Enzo, tá? Nesse tempo que vocês, né, o Enzo precisa de uma casa pra falar que é dele. Aí vocês foram. O pai do Enzo nessa época ainda era mais presente? Então, quando o Enzo era pequeno, tinha aquela coisa, né? Porque eu também fiz meu divórcio, tudo certinho. No meu, até a Amanda falando os papéis, e eu tentando lembrar onde estão os meus papéis. E o que tá dizendo nos meus papéis? onde eu deixei esses papéis? Pra eu cobrar alguém. Só pra situar quem não assistiu, na semana passada a gente tava falando sobre você deixar tudo literalmente no papel quando você vai se separar, porque em alguns momentos isso é causa de briga. Sim. Só que com o pai ausente... Mas aí você saiba onde você guardou o papel. Não adianta de nada. No meu caso, não adianta de nada, porque eu não sei onde tá esse papel hoje. Eu falo, sorte que nunca deu BO, porque tô rezando pra ele fazer 18, que aí acaba a papelada e pronto. Aí é ele, né? Aí é ele. Mas a gente tem, eu lembro que tem essa coisa do um Natal de um Natal de outro, ano novo, não. Só que assim, eu sempre consegui conduzir muito a situação. Quando eu era pequeno, não tinha muito, né? Tipo, vai, né? Ficava. Mas aconteceu que, por si só, ele foi se afastando. Eu não sei bem o que aconteceu, por quê. Vocês nunca conversaram? Nunca. Eu falo que, assim, eu tenho uma ótima relação com ele hoje. E eu falo que não é pelo Enzo. É exatamente pelo que a gente viveu. Tá. Que gerou o Enzo. Então, eu não tenho por que falar que não. Eu só tenho uma boa relação com ele por conta do Enzo. Não. Né? Eu tenho... Acho que quando a gente chega nesse nível de paz no sentimento, que é assim, eu torço pela felicidade dele, né? A gente, quando se encontra, acho que, assim, tem limites, não ultrapassa. A gente não é aquele amigo de, frequentar a casa, é ele, a esposa dele, que ele é casado. Mas quando a gente se encontra nas festas do Enzo, quando a gente se encontrava, que tá diminuindo cada vez mais, né? De boa. Eu sempre, quando eu falo com ele, eu pergunto como é que ela tá tudo bem, nananã, eventualmente. Cordiais, Porque a gente né? tem uma história e às vezes acontece de tipo, você ficou sabendo que fulano, minha tia que... poxa, é verdade. Então, assim, é normal, gente. Mas eu sempre conduzi, né? Então, assim, esse fim de semana eu preciso tá com ele, ou eu não preciso, eu pedia e acontecia, entrava nessa linha. E sempre deu certo dentro do possível. E quando não dava, por que pra mim talvez não é tão marcante, né? Não que a mãe não tenha isso, mas porque eu tinha minha avó, meu pai. Então, quando ele não tava com o pai e eu precisava sair... Tanto que eu falo que no começo do meu relacionamento com o Maurício eu não tive problema nenhum, porque a gente chegou a viajar e ele ficar, o Enzo.
muito pequenininho, a gente foi pra Ilhabela um fim de semana. A minha avó, não, deixa ele. E ele amava, sempre amou muito. Sim. Mas aí, com o passar do tempo, as coisas vão se estreitando, a gente falou, não, a gente tem que inserir ele. E era muito importante isso que a gente falava. Não, a gente tem que fazer o quarto dele. Foi a nossa maior preocupação no começo. Pra ele sentir que esse ambiente é dele. É. Porque é esse o cuidado que a gente entra naquela questão do compartilhada, né? Por que talvez a criança não sente? Porque vai pra lá e não tem nada. É o que eu falo do Enzo em relação à casa do pai dele. Ele não tem um quarto. E quando a gente fala disso, a gente não fala de luxo. Sim. Sim, A gente eu fala de um entendo, ambiente canto. que ele entenda que é É dele. dele, né? Com a escova de dente dele lá. Teve uma vez, que eu nunca vou me esquecer, que o Enzo saiu pra ir pro pai. Daqui a pouco ele volta. Falei, o que aconteceu? Ah, esqueci minha escova de dente. Cara, você É não o consegue básico. parar Ai, na gente, tá vendo? farmácia. Dá pra ser pior. Dá pra piorar, gente. Eu não mando escova de dente. Dá pra Ah, piorar. meu Deus. Dá pra piorar, entendeu? Então, assim, fora a questão das roupas, que eu também Mas só um detesto. detalhe, só um detalhe. Mas eu penso que é igual o site de banco. Não tem hora que você tá mexendo e você olha o outro e você fala, isso daqui eu tiraria daqui, colocaria lá, aquilo lá eu tiraria de lá e com colocaria certeza. aqui. Eu acho que nos dois casos, você falou, dá pra piorar, mas tem coisas que eu acho igual. Essa paz que ela tem também. Ah, se bem que ele não pega nada, né? O seu problema é que você queria que ele pegasse mais tempo. Não, na verdade... E ela não tem esse Na verdade, nenhum eu acho que não é tempo nem com um ele. tempo. Eu acho que é fazer parte da rotina. Não é tempo de responsabilidade lazer. de ter, não é né? o tempo de De lazer. Porque estar durante a ali. semana eles não têm tempo de lazer. Aham. Porque tem escola, tem futebol, É tem inglês. dividir a É dividir a rotina. rotina da E responsabilidade. você já não tem isso mesmo, Então, né? mas é lógico, porque o que acontece? Eu sempre tive esse apoio, né? Quando eu tava sem o Maurício comigo, efetivamente, eu tinha seu meu pai. pai, eu tinha minha avó, eu tinha minhas tias. Então, leva aqui, leva lá, faz isso, faz aquilo lá. Depois ele foi crescendo, aí eu tava com o Maurício. Então, a gente, tipo... vai no dentista? Mal, vai vocês dois, vocês que estão usando aparelho, vai os dois. Aham. Foi outro dia na barbearia, foi o Enzo e o Maurício cortar o cabelo. Sim, Um cortar o cabelo, outro entendi. fazer a barba, que o Maurício não tem cabelo, foi fazer a barba e o... Já ia falar, ué, Érica, pôs não cabelo, a te gente não deixa. sabe. foi lá fazer a barba e o outro foi cortar o cabelo. Então, assim, hoje eu consigo já dar uma boa dividida nisso. Eu acho que a questão dela é que a sobrecarga ainda é toda dela. É. Hoje eu tô naquela fase mais que eu falo que a maternidade tá me dando mais frutos, mais retorno. Né? Que nem eu saio pra trabalhar, eles ficam lá sozinhos. A gente, com esse negócio da minha sogra, nossa, eles estavam do jeito que eles gostavam, os dois. Sim. Você ligava 4 horas da tarde, almoçou? Não, mãe, tô comendo sucrilhos. Aí você, ai meu Deus, tipo, tá tudo errado. Mas eu falava, Mas beleza, os tá meus bom. tão assim, aqui come na- sucrilhos, come. Tá sangrando? Aí eu, não, aí eu, Não. Enzo, pelo amor de Deus, eu falei pra você pôr comida pra sua irmã uma hora. Mãe, eu já vou pôr, eu fui tomar banho. Eu falei pra Lô comer um negocinho. Aí eu falei, bom, não vou estressar porque eu não posso estar lá, vamos deixar o negócio do jeito andar. que tá, entendeu? Mas eu ainda tenho essa tranquilidade hoje, porque um tem 16, o outro tem 10. Vai! Mas eu senti esse peso muito quando eles eram menores, entendeu? Porque era eu, e isso é uma coisa que te... É. E aí, assim, eu tinha a ajuda do meu pai, depois eu tive do Maurício, mas pra mim é muito tranquilo. Durante um tempo, até pouco tempo atrás, eu insistia com ele. Você tem que ligar pro seu pai, você tem que não sei o quê. Aí a gente acabou conversando e o Maurício falou, ele já tá grande. E eu ia te falar isso. É uma relação que tinha que ter sido plantada por ele, Construída, né? construída. É. Né? Eles têm que... O Maurício falou, não adianta você ficar cobrando do menino. Tem que ser uma coisa... E eu não critico, eu não sei o que aconteceu que fez, né? Porque eu falo, a gente mora na mesma cidade. A gente não mora em cidades Não diferentes. é longe, bairros né? diferentes. Uhum. São bairros diferentes. E o pai nunca perguntou, tipo assim, ele não vai vir pra minha casa. Porque assim, foi minguando. Eu entendo que foi minguando. Eu Foi. lembro disso. Mas o pai nunca questionou, tipo, ele não quer vir passar uns dias aqui comigo. Quando a gente conversa, né? Que às vezes... Agora menos, mas quando às vezes eu ligava... ele fez isso. Conversa com ele, não sei o que, não sei o que. Aí ele falava, é porque ele é fogo. Eu mando mensagem, ele não responde. Mas eu falo... quem é o adulto? Muitas Ai, coisas... que Não, e saco. muitas coisas eu falo, aqui dentro é a Paciência. mesma coisa. Ele tá na mesma casa que eu. E às vezes eu pergunto, ele não responde. E você é um Eu adulto. tenho que ir lá e chacoalhar ele e falar, eu estou te fazendo uma pergunta. Não, mas eu É. respondi. Respondeu pra quem? Pra você? Na sua cabeça. Então eu falo, a gente como adulto da história É. que tem que insistir, Sim. né? Tanto que hoje o Maurício até falou isso pra mim. Falou, o pai veio aqui. Será que aconteceu alguma coisa? Ficou aquilo pra você ver. Será que aconteceu alguma coisa? Eu até olhei na câmera pra ver se era mesmo. E eles estão lá fora. Não é frequente isso. Não, aí eu falei assim, não sei, eu acho que... Eu acho que isso é muito. Isso acontece mesmo quando
as crianças já têm esse hábito de estar no final de semana com o pai ou não. Conforme eles vão crescendo, eles vão... Essa rotina de final de semana outro, vai mudando, eles vão fazendo a própria rotina deles. Com a gente. Porque eles começam a ter os próprios programas, os próximos então, assim, isso entre os isso amigos, acontece, né? Entre outras eles não querem nem com a gente sair assim numa normalidade, você vai ver que daqui a pouco... Não querem, não. Aí você imagina essa chatice por namorada, não é por nada, porque prefere ficar em casa. Não, mas é igual. Ontem mesmo eu saí de um aniversário na casa da minha irmã, eu ia na minha sogra, tive que passar e deixar os dois em casa. Como é pertinho, beleza. Tem vezes que eu falo, gente, não dá. Vou sair daqui, voltar lá, depois voltar pra cá. Não, vocês vão com a gente. Mas assim, e é o que eu te falo. O Enzo, ele tem hoje o canto dele, o computador dele, o microfone dele, o fone dele. Você acha que ele vai querer sair daquela zona? Não. Então, assim, tem dia que eu falo, eu tô afim de ser feliz. Tem dia que eu tô afim de ter razão. Tem dia que eu falo, não, hoje você vai comigo. Ah, mas não vai ter ninguém na minha idade. Então, aí você pegou num ponto que eu fico pensando. Tem dia que eu quero ser feliz, eu também. Tem dia que eu quero ter razão, eu também. E esse pai não tá plantando os dias de razão na vida do Enzo. Eu fico com esse questionamento. Eu acho que agora, o que acontece? Esse abismo entre eles foi sendo criado, né? Sim. Com esse distanciamento. Agora, entre o peso da idade, que isso iria acontecer normalmente, mas quando você tem essa proximidade, então eles iriam ter o hábito de se falar no telefone. Sim. Você tá entendendo? Então, isso não foi construído entre eles dois, entendeu? Ninguém aqui tá falando aí, né? de culpa de ninguém, mas não tem. E então, hoje, agora virou como esse negócio de abismo absurdo, de rede né? social é pior ainda. Porque, assim, você falou com seu pai? Falei. Todo dia ele manda mensagem, eu respondo. Mas é pelo WhatsApp. Sim. Oi, filho. Oi, pai. É um abismo. Bem? É o abismo. Tipo, abismo. Então, na cabeça dele, eu falei com meu pai todo dia. Sim. E me fala uma coisa. Mas vínculo mesmo e memórias? Não tem. Eu tenho consciência de quanto o mal abraçou a causa e eu tenho consciência de, né, que o quanto ele está presente na criação, na educação, nos estudos, em tudo. E naquela hora de chamar a atenção com você não é o meu pai, existe isso ou não existe isso? Como fica essa situação? Tipo, lidar com as diferenças de ter... na verdade, que assim... o pai é outro. Exatamente. Aí tá lá. Não, e vai aumentando. Tá presente. E os desafios vão aumentando porque veio a Lorena. Né? Então, a gente teve que sentir como que ia ser. Por quê? Porque a gente tem uma pessoa... Ele tem uma irmã que tem o pai ali presente, que é pai mesmo, né? E ele não é. Então, assim, eu percebo que o Enzo, ele é muito fechado, né? Então, assim, ele não demonstra muito, mas a gente começou a observar, porque uma vez a gente foi viajar e ele se sentiu desconfortável na piscina, ele foi chamar o Maurício de pai, porque ele não chama, a gente nunca obrigou a chamar, chama de mal, como a gente chama, mas nesse dia ele... Quase saiu. E aí o Maurício conversou... Não, saiu e o Maurício conversou com ele e falou, você pode me chamar como você quiser. Tentou normalizar, falou pra ele, você me chama, eu vou estar... Enfim, mas é um desafio porque você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Isso é uma coisa, por isso que eu falo que o casal tem que estar muito alinhado. E nem sempre a gente tá. Normal. Só que a gente respeita a questão de, assim, vamos discutir isso entre nós dois. Nunca na frente deles. E acontece, às vezes ele fala, você fica defendendo ele. Ou então ele fala, porque você não quer que eu fale. Eu falo, não é isso, é porque você, não sei o quê. Como às vezes eu falo da Lorena, também você tá pegando pesado, você é homem, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, é um baita desafio. Eu fico pensando. Porque são... E o pai, na verdade, sempre... Assim, ele já chegou a falar pro Maurício que ele agradece. Ou seja, ele meio tirou o time dele de campo. campo. Ele enxergou que, tipo... tudo bem. E assim, dá trabalho. Educar dá trabalho. Falar não dá trabalho. Você tem que ser chato, você tem que... Eu acho que eu não sei te responder por ele, mas... A gente tem uma relação diplomática, ele faz o momento dele lá. Tanto que algumas coisas realmente eu até parei de, às vezes, ficar falando, porque... poderia parecer que, não aparece, quando aparece é só pra também brigar. E eu falei, quer saber, vamos se virando a gente aqui. Eu posso falar, a primeira vez que eu presenciei o Mal chamando ele de filho. De filho, Mas ele fala, né, filho? Vocês sabem onde a gente estava? Acho que foi no sítio. Foi no sítio. Acho que estava frio.
E aí, é como sempre, né? É verão, é inverno, é primavera, eles nunca usam roupa, né? Não. E aí, acho que ele desceu sem camisa, mal agasalhado. Aí ele falou assim, filho, por favor, vai colocar roupa. Mas assim, quem não sabe, né, e vê a relação deles, não diz que o Maurício não é o pai do Enzo. Não diz. Assim, superficialmente, quando você olha, ninguém diz. Ninguém vai E dizer. o que eu acho bacana é que sempre teve aquela preocupação também com o estudo, com dar a base, que é coisa de pai mesmo, O que ele sabe? oferece para um, ele oferece para o outro, né? E ele poderia pensar completamente diferente. Falou, não, eu tenho que Não, pensar ele fala, no... ele é o primeiro a falar. O dia que eu não puder pagar, eu não vou pagar pra nenhum. O dia que não der... Que nem hoje o Enzo tá na ETEC, graças a Deus passou, mas assim, foi uma situação diferente, prestou pra isso, né? Então, mas se tivesse num momento de, não vamos conseguir pagar, vamos escolher um dos dois, não. Entendeu? Então a gente tenta... E é muito assim, ele chama a atenção do Enzo, eu falo que o Enzo é muito assim... Ele é muito eu, assim, nesse sentido, porque o Enzo não leva pro coração. Às vezes eu falo, a gente acaba com ele, assim, tipo, você é isso, você é aquilo. Passa 10 minutos, ele tá vindo te pedir um negócio, sabe? Como se... A Lorena já não, ela já é mais... Dodói. Ontem mesmo, eu não sei o que eu briguei com ela. E ela, mãe, você tem que entender que eu sou mais sensível. Aí ela vem me chamar a atenção com essas coisas. A Lorena é mais pisciana. Ela é muito E pior que eu tenho um gente. aquário na minha casa com 3 peixinhos. Ai, Jesus. Ela é muito Nossa, pisciana, é entendeu? verdade. Ela se Pisciano magoa. É rancoroso. Ela leva pro coração, aí ela fecha a então cara, ela nem não vê. disfarça. Ele não, às vezes eu falo, nossa, acho que eu peguei pesado. Imagina, daqui a pouco eu vou falar, ele já nem falou, acabou, entendeu? A gente briga. Mas que é o normal, né? O que a gente espera dos E filhos, ele, o Maurício, né? era uma Pelo amor de preocupação muito Deus. grande minha, porque ele tá crescendo, né? E aquela história de, vai começar uma medir forças, né? Ele achar que ele é o homem da casa, mas eu acho que a gente, por enquanto, a gente conseguiu estabelecer bem isso, né? Que a gente... Quem é quem? Porque Qual é na o minha papel casa a de gente cada um, tenta né? manter muito essa questão hierárquica lá, de mostrar, né? Mas pra ele, o lugar do mal na vida dele não chama mais de pai, mas ele tem essa... O que Claro ele que tem. Qual é o sentimento que ele tem? Entendeu? assim? Assim, Eu qual acho é a que- referência? Aonde o Maurício está na vida dele, se o pai dele existe? Ó, eu vou responder assim, eu não posso responder por ele especificamente, mas o que eu Peraí, posso deixa eu dizer ligar pra pra ele só um vocês... minutinho. Oi, Não, é pro Enzo, Como é que liga pro Enzo. você tá? É pro Enzo. Enzo. Oi, Enzo. Por Tudo bom, exemplo, meu anjo? Na festa junina da escola, uns anos atrás, tava o Maurício e o pai dele. Ele veio pedir dinheiro pro Maurício. Tá. Então Maravilhoso você. Pra comprar as fichas pra ir comprar lá o negocinho. Mal, me dá Entendi. dinheiro. Então é o pai Aí o dele. Maurício falou pra a mim, eu fiquei referência- sem graça, porque o pai dele do meu lado, e ele veio pedir pra mim. A referência Então de acho pai que dele. isso diz, né, algumas coisas. Assim. Mas assim, e na hora o pai dele viu essa cena? E ele não falou nada, do tipo, não, filho, deixa que eu pago. Ah, Ele então também, né? agradeceu. Não, ele deu Ele dinheiro delegou. depois, foi lá, mas assim, de uma forma discreta, né? Ia embora, filho, eu vou te dar um dinheiro. Então, assim, hoje a relação se resume nisso. E Tanto deixa eu te falar que às uma vezes eu coisa. falo, liga pro seu pai, pede pra ele. Ai, mãe. Tipo assim, ele não enxerga. Ele enxerga que a obrigação é minha e do Exatamente. Maurício. Ah, mas isso aí é... Não é a obrigação do pai dele. Mãe, mas meu pai já pediu a semana passada. Tá, você pediu mas 20 ele- reais pra pôr crédito no Ah, seu mas celular. ele não tem dinheiro. Eu pago o seu eu- convênio. eu Ah, pago- é? E a minha árvore tá lá no quintal? É isso aí. Onde tá, meu? Eu já pedi semana Onde tá passada o 20 meu, reais pra por favor? carregar o celular. É assim. E eu pagando seu convênio, tudo. Ah, e não tem pensão, então. Tem pensão. Ah, tem. Tem. Ah, tá. É, Não mas precisa assim, entrar nos pormenores, tá bom. Não, mas diferentemente, o que acontece? Até porque... Não Ele não é, ele é não paga nada. autônomo, e Aham. aí, né, ficou. Mas, por exemplo, agora, eu cheguei pra ele e falei, olha, o Enzo quer fazer a viagem de formatura e eu queria ver se você pode dividir comigo. Ele falou, posso. Ah, legal. Sim. Então, assim, eu não posso falar isso Vocês dele. têm uma relação Eu bem... sempre consegui conduzir muito bem. E é o que eu falo das visitas, a mesma coisa. Às vezes eu ia viajar. Eu falava, é o final de semana dele, mas eu vou pra um lugar que tem toboágua, coisas que o Enzo vai aproveitar. Ah, eu vou levar. Aí eu falava pra ele, Mas tudo eu bem? acho... Aí ele, beleza. Então, assim, pra mim nunca teve vez porque eu consegui conduzir. E quando eu precisava, eu não senti tanto, porque quando eu não tinha ele, eu tinha a minha rede de apoio. É. Ai, que chique. Eu Ai, sempre quis que falar chique. isso. Ela falou isso. Gente chique da TV que fala rede de apoio. Eu É sempre isso. tive a minha rede de apoio, É, né?
Então, É assim, verdade. pra mim teve um peso diferente isso, né? E aí, o bicho pegou com a Lorena, né? Que com a Lorena foi tudo mais diferente. Era eu, minha avó já ficou doente, né? Quando minha avó morreu, ela tinha 3 aninhos. E ela é virada no giraia, então... Não, é tranquila, menina é tranquila. Pô. Super, super. Menina é super tranquila. Menina é super tranquila. Ei, Lorena, ó. Sabe aquela figurinha? Menina é super tranquila. Super tranquila. A Lorena é maravilhosa, gente. Vocês não Ah, acompanham ela no Instagram? Depois a gente vai deixar lá, a pra vocês gente darem vai, uma olhada nos vídeos Sigam ela, dela. que ela fala... Ela conta todos os seguidores dela. Aham, maravilhosa ela. Deixa eu perguntar uma coisa. Você não sabe o que eles foram falar? Conversar lá hoje? É, gente, hoje. Não sei, gente. Menina, eu achei. vamos Do nada, sabe? Liga aí, pergunta aí. Vamos. Passa aí. Ele vai falar. Você vai Ficou pra Não, nós. e tanto que o Maurício falou assim, ele tava dormindo, ele acordou, nem tomou banho, porque é de lei. Então vamos ele ligar pro acorda. Maurício, Não, ele deu um gente. tapa no cabelo dele E foi ver o Aquele e pai. cabelo. desceu. inclusive. Aí o Maurício falou, o que aconteceu? Ele, não, meu pai tá aí. Meu pai me ligou que veio aqui me ver. Aí o Maurício, tá. Aí o Maurício falou, deixa eu ver na câmera se é isso mesmo, né? Porque foi tudo tão esbaforido. Será que aconteceu alguma coisa? Ai, Falei, não sei, gente, a gente vamos vai ficar sem descobrir. saber, mas a gente volta no próximo episódio. Ai, gente. a Na hora gente que vai acabar contar aqui, mais eu vamos ela acho ligar que é já. porque, ó, esse ano ele não foi nenhuma vez pra casa do pai, acho. Não, ele foi uma vez, pra não falar que não foi, acho que ele foi uma vez. Você tem certeza que você é meio esquecida das coisas? Sou esquecida, mas então, eu acho que ele foi uma. Tá. Se não é nenhuma. Tá bom. Eu tô em dúvida se foi essa uma Tá. vez mesmo. Então, Porque, beleza. gente, não passou nem aniversário, nem dia dos pais, né? Tá chegando as datas. É, ele vai Dia pro dos Pais, não foi? almoçar. Ah, foi. Ainda Chegou vai ainda. ser, Ah, é agosto, Vai ser em verdade. agosto. Entendeu? Verdade. Aí, assim, normalmente Natal ele vai no dia 24. Mas antes do almoço, no 25, ele tá de volta comigo. Tá. Porque a minha família também é muito bagunceira. E aí ele fica, Não, né? justo, pô. É. Dividir. Ele fica querendo voltar. E aí o pai também entende. Fala, lá onde eu vou não tem ninguém da idade dele. Né? A família é menor e tal. Então ele vai, passa a noite. Que aí a noite é na e casa esse da hábito Cibele. não foi criado. com os Então, seus assim, primos. esse hábito não foi criado. Então, como você diz assim, tinha final de semana que eu ia viajar e era do pai, mas como eu queria que fosse, então isso foi se modelando, Foi. entendeu? Eu não abro. Final de semana dele, o meu, a gente evita de trocar até pra não bagunçar. Mas tá certo. E vai. Então, se eu tiver uma coisa super pra fazer, eu já fui em aniversário de filhos de vocês sem as crianças. Sim. Porque é meu final de semana, é dele, eu não vou tirar, entendeu? A não ser que seja uma coisa muito assim, aí a gente passa Mas é e muito pega, engraçado isso, gente, porque a gente é muito como a gente é criada. Por isso que eu falei daquele negócio da gente ainda ter um pé muito naquilo que lá atrás, nos primórdios, não sei quem com certeza. definiu que era assim, e a gente vai demorar anos-luz para evoluir, porque na prática a teoria muda. Né? Quando eu me separei, pra mim foi terrível, porque a minha referência era meus pais Sim. ficaram juntos até A minha gente mãe já tem a morrer. culpa, né? Então, pra mim, Da eu decisão. já era, ninguém me cobrava. Até eu entender que o fantasma era meu e não era dele, Não, com certeza. foi já uma etapa. Depois que eu percebi que, ele muito pequeno, ele nem teve essa referência de... Talvez hoje, da Lorena, ele tenha mais essa noção, mas quando ele era pequeno, era só ele. Então, mas eu me cobrei muito durante muito tempo, entendeu? E ao mesmo tempo, assim, pra mim, depois que veio a Lorena, o que acontece? Durante muito tempo, eu não me permitia ir com um e não ir com o outro. Sim. Você tá entendendo? Tipo, vamos... Hoje, já mais tranquilo, porque ele mesmo já decide por ele. Não, eu quero ficar, mas eu tinha essa preocupação. Tá deixando um... Você tá Sim, Tem a entendendo? culpa, Sim. né? A culpa de Você tinha a mãe. culpa da... É. Você sabe a minha Dos prima, olhos, você conhece né, a minha da prima sociedade. que foi para os Estados Unidos, que estudou com a gente no Castelo. Não vou falar o nome Sim, também sim, para não sei. ter problema. Ela teve 2 Quem, a Camila? casamentos. Sacanagem. Ela teve 2 casamentos, né? 2 filhos do primeiro e 2 filhos com o segundo. E ela foi para os Estados Unidos, tá morando lá, com os 2 filhos do segundo. A filha do primeiro já é adulta, mãe, já tem filhos. Mas quando ela foi, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, como que ela conseguiu ir levar só 2 e deixar 2? Olha a minha cabeça, e eu não tô julgando de Não, certo eu ou errado, é sei. que a gente... É a mãe, né? É a mãe a gente falando. tem esse lado. Eu falei, será que eu conseguiria fazer isso um dia? Sim. Pegar e falar assim, filha, eu vou e vou levar só... Sabe? Porque... Não... Eu faria Eu já tranquilamente. Mentira! Cara Meu dela! amor. Maria, cara. olha aquela mira vermelha na testa da mãe dela. Mas é isso, gente. Eu acho que é desafiador, é difícil, mas graças a Deus, no meu caso, eu tive muita sorte. Acho que Eu você posso conduziu dizer que de eu uma tive maneira bastante bacana, sorte. né? Você, todas
todas as vezes que a gente conversou sobre muitos assuntos mais profundos, assim, eu acho que você sempre deixou muito essa sua marca, assim, de que você sempre, com pensão, com indas e vindas e bibibi, bababá, você sempre deixou isso muito claro, que você sempre tentou fazer o meio de campo funcionar, né? Sim. E o bom é que ele funciona e tá todo mundo muito alinhado. Talvez o pai do Enzo nem tanto, mas quem sabe agora seja um... Ai, menina, eu tô querendo tanto saber o negócio que ele foi fazer hoje lá. Será que foi pra... Eu vou contar pra Pelo amor vocês. de No Deus, próximo depois- episódio eu dou um spoiler Vamos falar com rápido. A gente abre um parênteses no episódio. Liga pro mal, fala, mal, e aí, você perguntou pro Enzo? Por favor, né? O que aconteceu? O que foi? O que foi? Não, é pior que eu aposto que a resposta... E aí, filho? Ah, normal. Porque assim, tudo é normal. Nossa, Né? Como foi a escola? essa Normal. fase é dura, hein? Normal. Tudo é normal. Eu falo, meu Deus, não é possível. Então vai ter que ir mais a fundo pra conseguir tirar dele alguma Eu coisa. acho que é isso. E sorte, né? Sorte da mulher, da mãe, que tem essa... Isso aí. Que é achar além da coragem, né? Porque acho que você precisa ter coragem pra desenrolar a parada na mesa assim, ó. Pau! Agora sou uma nova mulher, eu vou dar um giro de 360, vou fazer a parada acontecer e conduzir dessa forma. A gente sabe que tem um monte de mulher aí que Não, tem definitivamente vários estrutura desafios. emocional Não, e pra outra, às vezes poder- até tem estrutura, mas às vezes o pai casou de novo e a pessoa percebe totalmente essa diferença que você acabou de falar quando vai pro lado de lá, entendeu? Então, ela quer que vá porque é pai, porque tem que conviver, porque tem que estar junto, é uma série de coisas, só que ao mesmo tempo fala, na minha casa... Eu não forço fazer isso lá, parece o serviçal, entendeu? Ah, escondem o negócio pra não comer. Ah, tem, sabe, umas coisas assim, umas situações que muito complicado. é difícil. Então, cada separação vai ter sua particularidade no todo, assim. Sim. Ainda mais porque Vocês é uma situação que não duas, vai no ter mais todo, a eu acho sua que deu gestão sorte. 100%. Quando tá dentro da sua casa, com a sua família tradicional, que você é a sua 100% sua gestão. Sim. Nesse caso, você tem que dividir com uma pessoa que a gestão pode ser um pouco diferente. Sim, que Vai você entrar a não, muitas terceira coisas você pessoa não que talvez é a concorda, namorada, né? a esposa dele, que já é uma outra gestão em cima daquilo. Então, é um negócio, assim, é bem delicado. Duas corajosas, maravilhosas. Uma que tem o papel, a outra que não tem o papel. que tenho não sabe sim, onde só tá. não sei onde tá, gente. Como não tem? Eu tenho, só não sei onde tá. Ai, que delícia! Foi Eu muito adorei. bom esse Foi muito bate-papo. legal. Gostou? Foi. Quem aí coisa. se identificar, compartilha. compartilha. Não tem Alguém que nenhuma possa piadinha, escutar. não, né? Pra que a gente acabar com piadinha e ficar puta e levantar da mesa. Não tem, Não, né? Ai, que ótimo. Com pérolas. Não, realmente, Não. isso aqui é uma coisa bem exclusiva. Não tem, Cada né? semana Que tem ódio. uma. Mas continua pedindo o que você tava pedindo pra galera, porque pra gente é importante, pra gente crescer. Isso, quem gostou do vídeo, compartilha aí com as pessoas que possam Ajudar. de alguma assistir forma. e se, Identificar. sei lá, se Como é que é? identificar, Dedinho pra baixo entendeu? aqui? Que vai Não, ficar dá o um negocinho? joinha pra joinha, gente, porque Quer se isso inscrever no canal? Isso faz com que o YouTube mostre para outras pessoas, porque ele entende que o nosso conteúdo é relevante, que outras mulheres possam estar vivendo a situação e se identificar com a gente. Pra gente Verdade. é bem legal. Se você puder ajudar. Pessoas comuns com realidades bem comuns. Comuns, Exatamente. 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 E é isso. O importante é que a decisão foi tomada de maneira muito Consciente. consciente. E Então, eu acho que corajosa, isso não fez pode com esquecer. que a gente tivesse a tal coragem. Porque coragem, na verdade, é igual piscina gelada. Você vai lá e mergulha, depois você acostuma. Aí se adapta. E depois se adapta. Mas E eu acho coragem que... tem a ver com o momento, né? Com Depois momento. tem hora que você olha pra trás e fala, como que eu fiz aquilo, Não, eu também. gente? Mas na hora era viável, entendeu? Então, Sim. E foi. segura na mão Foi. de Deus e vai. É, verdade. É isso. Amamos. Obrigada. Até a semana que vem. Até. Vocês vão estar por Até aqui? o próximo Claro. episódio. Vocês vão estar por aqui? Ótimo. Vamos. Coisa pra Beijo. falar não falta. Beijo. Beijos, tchau.